Atos, capítulo 19. Nós vamos ler agora dos versos 1 a 10. E aí, no decorrer do sermão, no decorrer da exposição, nós vamos lendo o restante do capítulo. Amém? Atos 19. Assentados mesmo, como estamos, acompanhe a leitura. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo receberam? Perguntou-lhes Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João não foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo para que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar outras línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra lida, pela tua palavra que foi ouvida por nós, e agora é o momento de explicá-la, meu Pai, de aplicá-la às nossas vidas. Usa-me como teu servo, como teu arauto, como canal do Senhor, meu Pai, para abençoar a tua igreja. Fale através de mim, não leve em conta as minhas falhas, meu Pai, mas que o teu Espírito Santo nos convença hoje do pecado, da justiça, do juízo e nos faça crer e confiar cada vez mais no nome de Jesus Cristo. É nesse precioso nome que oramos hoje e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Bom, ao fim do capítulo 18, nós temos dois eventos acontecendo. Paulo tanto finaliza com a sua segunda viagem, ele volta para a sua igreja local, ali em Antioquia da Síria, mas não se sabe quanto tempo depois, Paulo, no mesmo capítulo, Lucas registra que ele já sai. Ele já faz as malas e já volta à estrada para a sua terceira e última viagem missionária. Eu não sei o sentimento que te toma ao saber que nós já estamos caminhando para o fim do livro de Atos, mas para mim me dá uma certa tristeza, uma certa saudade já de ver Paulo andando por aí, pregando o evangelho, e à medida que nós vamos nos despedindo de Paulo, nós também vamos chegando ao fim da vida de Paulo. E eu não sei para você, mas Paulo já tem se tornado um amigo, não é verdade? Domingo após domingo, acompanhando ele de cidade em cidade, e parece que nós quase que estamos ali, vendo-o sendo apedrejado, vendo-o sendo perseguido. Paulo, nessa última viagem, irá conseguir cumprir os planos que fez na última viagem. Você se lembra, quando ele chega ali em Trode, ele quer entrar para a Ásia Menor, mas o Senhor o impede, o Espírito Santo do Senhor diz: Paulo, não. Passe a Macedônia e ajuda-nos. Mas agora, na terceira viagem, Paulo consegue adentrar a Ásia. Paulo, agora, naquela viagem, ele não conseguiu, porque o Senhor fechou as portas e mudou os planos, mas Paulo, finalmente, agora, se dirige ao interior da Ásia Menor. E no final do capítulo 18, nós vimos Paulo se despedindo de Éfeso. E ele disse algo que deu esperança àquela igreja. Ele disse: se Deus quiser, eu voltarei. No capítulo 19, então, Paulo cumpre essa promessa. Paulo volta a Éfeso e a palavra nos diz que enquanto Paulo volta a Éfeso, Apolo, que tinha chegado em Éfeso assim que Paulo foi embora, se dirige a Corinto. Em Éfeso, as coisas não são muito diferentes. Em Éfeso não há tantas novidades. Em Éfeso, a história da humanidade e a história da lida de Paulo não mudaram muito. Mas o evangelho, que encontra oposição também ali, encontra perseguição, encontra dureza de coração, o evangelho continua atuando com poder. E poder através de Paulo. Esse poder que atuou em tantas cidades, como nós já vimos.
também atuará em Éfeso e fará maravilhas ao transformar os corações dos efésios. Por isso, hoje, à luz desse capítulo de Atos, nós vamos meditar acerca de 3 faces ou 3 aspectos do Evangelho de Jesus. Ao fim, o meu desejo é que nós aprendamos que o Evangelho é uma boa nova, é uma mensagem completa, que essa mensagem ela transforma radicalmente os que creem, mas ela também é uma mensagem de condenação e traz grande prejuízo àqueles que ouvem e a rejeitam. Nós vamos fazer isso em 3 pontos, à medida que evoluímos na leitura do texto. O primeiro ponto, o Evangelho é uma mensagem completa. Nós lemos dos versos 1 a 7, Paulo retorna a Éfeso. E quando Paulo retorna, ele se encontra ali imediatamente com um grupo de 12 discípulos. E esses discípulos, vai dizer o verso 7, vai dizer o verso 2, eram discípulos de João, e o verso 7 diz que eram 12 homens. Paulo lhes pergunta se eles haviam recebido o Espírito Santo, e eles dizem que não sabem nada sobre o Espírito Santo. E aqui nós precisamos considerar algumas coisas. A primeira delas é que a fé daqueles discípulos é uma fé estranha. Apesar de se definirem como discípulos de João, eles não parecem ter aprendido tudo que João ensinou. Paulo pontua na sua argumentação com eles que o batismo de João, o batismo que eles dizem que receberam, era um batismo de arrependimento. E um batismo que não era um batismo à toa, mas um batismo que apontava para o senhorio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era um batismo de arrependimento. E além disso, o próprio João, de quem eles se diziam discípulos, havia ensinado sobre o Espírito Santo. Mateus, no capítulo 3, versos 11, ele vai dizer isso. Nas palavras de João, João dizia ao povo: eu vos batizo com a água para o arrependimento de pecados. Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso que eu, tão poderoso que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Apesar disso, a fé daqueles homens não conhecia o Espírito Santo. E não era uma fé capaz de transformá-los. Por quê? Não era uma fé que estava firmada na rocha que é Jesus Cristo. Ela estava firmada em algum tipo de tradicionalismo, criado a partir do batismo de João. O motivo pelo qual aqueles homens não conheciam nada sobre o Espírito Santo, o motivo pelo qual aqueles homens ainda não eram nem sequer crentes, é porque a mensagem que eles carregavam era uma mensagem incompleta. Talvez o que nós tenhamos mais próximos de nós, para exemplificar isso aqui, seja a Igreja Católica. Apesar de se parecer muito com a fé que nós professamos, apesar de carregar consigo vários elementos que nós também temos, a fé católica é uma fé incompleta, é uma fé fragmentada, é uma fé que faltam pedaços, e eu diria que falta até o cerne do Evangelho. Ela é uma fé firmada nas obras, uma fé firmada na tradição, uma fé firmada na figura de homens como o Papa. A fé católica é uma fé incompleta, porque não é uma fé centrada ou firmada na centralidade e na suficiência da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra. Paulo identifica a deficiência da fé daqueles discípulos e completa a mensagem que eles tinham recebido. Paulo discipula aqueles homens. Paulo faz aquilo que Priscila e Áquila fizeram por Apolo. Espera aí, vocês precisam ouvir o resto da história. Vocês precisam ouvir um pouco mais. Paulo então lhes prega o evangelho genuíno, uma fé completa, uma boa nova que agora não lhe falta pedaço, não é uma coxa de retalhos, mas uma mensagem perfeita e completa, que leva aqueles homens a crer. Crer não numa mensagem que era de João, não a crer numa mensagem que era de Paulo, não a crer numa mensagem de uma igreja, de uma instituição, de um grupo, de uma religião, mas crer no Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho esse que Paulo disse em Romanos, é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê.
Os próximos passos de Paulo nos provam que aqueles homens ainda não eram crentes de fato. Depois que eles creem, Paulo os leva ao batismo. E depois de lhes impor as mãos, aqueles homens recebem o Espírito Santo, e o texto diz que eles falam em línguas e começam a profetizar. E eu queria considerar algumas coisas importantes aqui. A primeira delas é que Paulo não está rebatizando pessoas. Talvez nós olhemos para esse texto e falemos, Paulo está batizando de novo? O batismo de João, então, não valeu? O que está acontecendo aqui? Será que Paulo é um anabatista? Será que Paulo é um rebatizador de pessoas? Não. Paulo entendia que o batismo era um ato que necessitava de um ato anterior. O batismo era um ato que vinha depois da fé, que vinha depois da profissão de fé. E aqueles discípulos ainda não tinham crido. Eles viviam baseados em uma outra fé, em uma outra aliança. E quando eles creram de fato na mensagem completa do Evangelho, Paulo os batizou. Muito provavelmente você sabe, esse é um dos nossos princípios batistas. E também é o motivo de nós não batizarmos crianças. Nós cremos que a igreja local, ela é formada por pessoas regeneradas e por pessoas que foram biblicamente batizadas. Uma segunda coisa importante é que Paulo lhes impõe as mãos e então eles recebem o Espírito Santo. Beber água, toda vez toca nesse assunto de batismo do Espírito Santo, né, Maico? A língua seca, a garganta arranha, né? Batismo com o Espírito Santo. Paulo lhes impõe as mãos e eles falam em línguas e profetizam. E talvez isso seja um problema para nós batistas, não é mesmo? Pessoas falando em língua e profetizando. Fique tranquilo. O que nós temos aqui não é uma forma para os dias de hoje. No livro de Atos, nós temos 4 eventos semelhantes a esse. Em Atos 2, nós temos a descida do Espírito Santo sobre os judeus. Se lembra disso? Quando o Espírito Santo desce à igreja e ele desce ali sobre os judeus e os judeus falam em outras línguas. A gente anda mais um pouco e chega em Atos 8. O Espírito Santo desce sobre os samaritanos. Em Atos 10, 2 capítulos depois, o Espírito Santo desce na casa de Cornélio. Cornélio era um gentil que vivia sob a fé judaica. Nós chamamos ele de prosélito. Judeus, gentios que vivem sobre a fé judaica. Então, em Atos 10, o Espírito Santo é derramado sobre os prosélitos. E agora? Em Atos 19, o Espírito Santo é derramado sobre os gentios. E aí, nós precisamos nos lembrar de algumas lições que nós aprendemos em outros sermões. A primeira é que esses eventos não estão acontecendo de forma aleatória. Isso aqui não é roleta russa de Deus, né? Não é uma roleta aleatória. E nem tampouco eles são padrões para os dias de hoje. Os nossos irmãos pentecostais creem que esses eventos são a forma como as coisas acontecem hoje ainda. Então, primeiro você crê, e à medida que você vai desenvolvendo a sua vida cristã, você é batizado com o Espírito Santo. Bom, não é muito isso que a Bíblia nos mostra. Se esse fosse o padrão de Deus, eventos assim, queridos, continuariam acontecendo pelo restante da Bíblia. E seriam mencionados com certeza em todas as cartas para frente. Nós vemos nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro e nas cartas de João, pessoas se convertendo, mas nós não temos mais o evento do batismo com o Espírito Santo. Nós não temos mais o derramar do Espírito Santo. Por quê? Esses eventos acontecem no livro de Atos 4 vezes, para 4 tipos de pessoas diferentes, para mostrar que o Evangelho não era cativo de um grupo, não era cativo de um povo, não era dominado por uma língua, por uma tribo, por uma nação, mas o Evangelho era algo que deveria chegar aos judeus, que deveria chegar aos samaritanos, que deveria chegar aos prosélitos e que deveria chegar aos gentios. Não foi essa a ordem do nosso Senhor em Atos 1:8? E serão minhas testemunhas.
tanto em Jerusalém, quanto em Samaria e toda a Judéia, e até os confins da terra. Por isso, nós cremos que todo crente, quando ele se converte, ele já recebe o Espírito Santo em toda a sua plenitude. Veja o que Paulo vai escrever. Talvez isso tenha sido uma dúvida dessa igreja em Éfeso, porque Paulo escreve, olha o trecho que ele escreve no capítulo 1, verso 13 e 14 da carta aos Efésios. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, no momento em que creram. O Espírito Santo da promessa, verso 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Uma outra coisa importante sobre o batismo com o Espírito Santo é o fato de falar em línguas. Alguns creem que esse é o marco do batismo. A pessoa só é batizada ou só tem o Espírito Santo quando ela evidencia isso através de falar em línguas. Mas veja, no segundo derramamento do Espírito Santo, lá em Atos 8, que aconteceu sobre os samaritanos, ninguém fala em línguas. E a Bíblia é muito clara, o Espírito Santo desceu sobre eles e os apóstolos testemunham isso. E quando eles vão testemunhar disso em Jerusalém, eles dizem, aconteceu lá da mesma forma que aconteceu conosco em Jerusalém. Joab, qual é então a maior evidência do batismo com o Espírito Santo? Como uma pessoa pode provar que ela recebeu o Espírito Santo e que é habitada por ele? A maior evidência que a Escritura nos dá do batismo com o Espírito Santo ou da conversão de alguém, que é a mesma coisa, é a transformação da vida. E o desejo ardente de compartilhar o Evangelho de Jesus. Volte no início do livro de Atos, examine a Escritura. Em Atos 2, os discípulos são cheios do Espírito Santo e testemunham de Jesus. Em Atos 4, Pedro é preso e quando é libertado da prisão, a igreja levanta um clamor e o Espírito Santo é derramado sobre eles, eles ficam cheios do Espírito Santo e pregam a palavra. A maior evidência da transformação do Evangelho, a maior evidência de que uma pessoa é habitada pelo Espírito Santo é a transformação de vida e o desejo de fazer com que outras pessoas ouçam do Evangelho. O Evangelho, queridos, é o poder de Deus para salvar pecadores como eu, para salvar pecadores como você, para salvar pecadores como os vários que nós temos visto nos últimos dias na nossa cidade. O Evangelho não é uma mensagem fragmentada, não é uma mensagem recortada ou editada, mas é uma mensagem completa, diz a Bíblia, uma mensagem de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, e Paulo dirá, dos quais eu sou o pior. Por isso, o nosso dever como igreja é, ao discipularmos, evangelizarmos ou pregarmos para alguém, termos a responsabilidade de não levar fragmentos do Evangelho, de não retirar só ali o que eu acho bom, de não retirar só aquilo que eu acho legal ou bacana, mas não. Pregar o Evangelho com todo o seu peso, com toda a sua seriedade, com toda o seu lado, às vezes como nós vamos ver aqui, amargo, um lado que nos chama para a salvação, que nos chama para o arrependimento. Esse é o primeiro ponto. O Evangelho não é uma mensagem fragmentada, ele é uma mensagem completa. O segundo ponto está dos versos 8 em diante. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo se afastou deles, tomando consigo os seus discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram da palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo.
de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Paulo passa a pregar na sinagoga por 3 meses, até que aquilo que sempre acontece com Paulo acontece mais uma vez em Éfeso. Alguns de seus ouvintes endurecem o coração e começam a perseguir Paulo e a falar mal do caminho. Os cristãos naquela época eram conhecidos por alguns por o povo do caminho. Aquele é o povo do caminho. Assim como nos anos 80, 70, até anos 90, nós éramos conhecidos como o povo do livro preto. O povo do livro da capa preta. Em Éfeso, o povo, os crentes, a igreja era conhecida como o povo do caminho. Eles começam então a difamar o caminho, difamar a Jesus Cristo e forçam Paulo a se afastar dali. E junto com seus discípulos, Paulo começa a ensinar na escola de Tirano, onde permaneceu por 2 anos, pregando o evangelho e ensinando as pessoas. Eu acho interessante, irmãos, Paulo era alguém que não perdia tempo, não é? Ele começava a pregar e as pessoas se levantavam com oposição e Paulo dizia, não, esses não querem o evangelho, deixa eu seguir adiante. E ele partia para estar com aqueles que verdadeiramente queriam ouvir o evangelho. E é isso que acontece aqui. A escola de Tirano provavelmente era um auditório onde se ensinava filosofia, onde se ensinava as doutrinas da época, e Paulo provavelmente aproveitava o horário em que ninguém usava o salão para ensinar ali. E isso permaneceu acontecendo por 2 anos. Paulo fica em média 3 anos em Éfeso, pregando a palavra àquele povo. Veja comigo, a partir do verso 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Verso 15. Um dia, um espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tanta violência que eles fugiram para casa nus. Quando isso se tornou conhecido, todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniam seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o total do valor, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. A partir do verso 13, nós temos contado a história dos filhos de Seva. Os filhos de Seva eram aventureiros. Eles gostavam de ficar por aí procurando demônio e caçando demônio para expulsar. Um dia, eles resolvem fazer isso em nome de Jesus. Repreendem o demônio e dizem, olha, eu te expulso no nome de Jesus, a quem Paulo prega. O fim da história é triste. Talvez você leia e ache até um pouco engraçado. Mas aqueles homens são extremamente espancados pelo homem endemoniado. E eu fico pensando, que força tremenda esse homem tinha. Bater em 7 homens sozinho. A ponto desses homens fugirem pelados. Feridos, expostos. Esse acontecimento, ele se tornou conhecido. E foi usado por Deus. Porque a partir dali, grande temor foi tomado na multidão, no povo de Éfeso, e o nome de Jesus foi engrandecido. Pessoas passavam a crer, a confessar a Jesus Cristo, a abandonar os seus pecados. Veja os praticantes de ocultismo.
Amontoaram os seus livros e atearam fogo em público. Lucas faz questão de estimar o valor que tinham aqueles livros. Lucas diz que tinham mais ou menos 50.000 dracmas. E aí, para que os irmãos entendam, porque isso é importante para o desenvolver do nosso sermão. Cada dracma era o valor de um dia de trabalho, de um trabalhador comum da época. Vamos pensar que hoje um trabalhador comum dos nossos dias ganha R$100. Eu acho que um servente, por exemplo, ganha mais. Mas vamos estimar em R$100. Esses livros chegariam a cerca de 5 milhões de reais. E veja que contraste interessante nós temos aqui. Diante de nós estão os filhos de Seva. Confiavam nos seus próprios poderes, confiavam nas suas próprias obras, nos seus próprios feitos, e queriam fazer as coisas para se exibir, para ganhar algum tipo de fama, expulsando os demônios. Do outro lado, nós temos Paulo. Paulo agia diferente. Sua confiança não estava em si mesmo, mas no Evangelho. O seu desejo não era reconhecimento próprio, mas a glória para Deus, por meio da transformação daqueles que crescem. Queridos, nós já estamos na 3ª viagem missionária de Paulo. Nós já vimos esse velho senhor sendo usado de tantas formas, não é verdade? Paulo já causou cegueira em um homem. Se lembram de Elimas, no capítulo 13? Paulo orou e o homem ficou cego. Paulo curou um coxo no capítulo 14, lá em Listra. Quando ele chega em Listra, ele avista um coxo e aquele coxo é curado. E agora Paulo está operando com tanto poder, que o seu avental e os seus lenços são colocados diante ou em cima dos enfermos e os enfermos são curados. E domingo que vem, em Atos 20, nós vamos ver Paulo operando uma ressurreição. Paulo estava pregando e o sermão foi grande, durou quase a noite toda. E um menino que estava sentado à janela caiu e morreu. Não durma durante o sermão, tá? Pastor Rubens diz que Deus tem o poder de ressuscitar, mas nenhum de nós é Paulo, então é melhor não dormir. Permaneça comigo, tá? Fique acordado. Esse menino cai da janela e morre. E Paulo o ressuscita. Não há dúvida que Paulo era alguém que tinha grande poder. Além disso, Paulo era dos apóstolos o mais instruído. Paulo era graduado, o mais brilhante. Como nós já vimos, Paulo era natural de Tarso. Tarso era uma cidade extremamente intelectual, uma cidade extremamente inteligente. Foi educado aos pés de Gamaliel, a melhor faculdade que se tinha na época. Mas nada disso era importante para Paulo. Em uma de suas cartas, Paulo diz que para ele tudo isso é como estrume. E que a única coisa que tem valor é o Evangelho. Paulo entende, querido, que tudo isso são ótimas ferramentas. Os milagres, a cura e até mesmo a sua capacidade intelectual não são capazes de salvar. Mas o Evangelho que ele comunica, esse sim é capaz de operar a salvação. E nós temos 2 lições importantes nesse trecho. A primeira é de que o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o melhor pastor, não é sobre a ovelha mais nova, não é sobre aquele que está começando na fé e nem naquele que já está na fé há muito tempo. O Evangelho não é sobre nós. E nos nossos dias, irmãos, nós vemos tantas pessoas baseando a sua mensagem em si mesmas, porque eu sou poderoso, porque eu opero, porque no meu currículo tem isso, porque na minha história tem aquilo, mas o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre alguém muito maior, sobre alguém muito melhor. E a segunda coisa importante é que o Evangelho de Jesus é capaz de transformar pessoas. Talvez esse seja o maior slogan da nossa denominação, e não foi à toa que eu vim com essa camisa hoje. Jesus transforma.
O poder que transformou os efésios não foi o poder que transformou os filhos de Seva. Não foram os milagres operados por Paulo. Não foram os lenços de Paulo, nem seus aventais. O poder que transformou os efésios, o poder que fez com que aqueles homens e mulheres queimassem milhões de reais em livros, foi o poder de Jesus. Nós vivemos dias, queridos, de mensagens incompletas, como nós vimos no ponto 1. De mensagens vazias, sem poder de transformação. Mensagens que não mudam nada. Mensagens que não têm poder de transformar. E o problema não está no interlocutor. O problema não é a homilética. O problema não é o poder de convencimento. O problema não é o poder de argumentação. Não é se fala bonito ou feio, mas é porque a mensagem pregada não é uma mensagem que tem poder. Veja, a psicologia tem seu valor, mas ela não é uma mensagem capaz de transformar vidas. Mensagens motivacionais e encorajadoras têm poder para te dar mais um gás, para te animar, mas não tem poder para transformar pessoas. A única coisa capaz de transformar pessoas é o Evangelho de Jesus Cristo. As mensagens pregadas por aí afora e a coisa só piora. Nós vivemos dias que Paulo nos preveniu. Se for pregado outro evangelho, que seja anátema. Mas hoje, irmãos, em templos e templos por aí, está surgindo um evangelho hedonista, um evangelho do prazer próprio, um evangelho onde eu sou o centro e não o Senhor. Um evangelho falso, diabólico, que tem enchido templos e templos religiosos. Pessoas que pensam que querem Cristo e se limitam ao seu relacionamento com Jesus, a visitar o templo uma vez por semana, a cumprir um ou outro ritual religioso, ou a participar de alguns eventos. Não. O evangelho não é uma mensagem de autoajuda. Você precisa se aceitar como é. O evangelho é uma mensagem de morte. É uma mensagem onde nós somos chamados a morrer para nós mesmos. O evangelho não é uma mensagem de oba-oba. O evangelho, muito provavelmente, não é uma mensagem que vai te deixar rico. Não é uma mensagem que vai te livrar de todos os males que essa vida tem. Não nessa vida. O evangelho é uma mensagem de compromisso com alguém muito maior do que tudo isso. Paulo disse aos Gálatas: eu estou crucificado com Cristo. O evangelho é uma mensagem que nos chama para morrer, que nos chama para tomar a nossa cruz. E ele segue dizendo: logo, já não sou eu quem vive. Quem não vive é porque está morto. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, a fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou. O evangelho não é o prêmio da Mega Sena. O evangelho não é alguém que não é uma mensagem que pode te garantir ausência de lágrimas e sorriso constante. O evangelho é uma mensagem que transforma. É uma mensagem que faz com que nós olhemos para todos os outros aspectos da vida e os consideremos como nada. Pense mais uma vez comigo em quão forte é a mensagem que Lucas registra sobre esses praticantes de ocultismo. Isso não está no esboço, não. Mas eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre isso. A maioria dos crentes tem dificuldade de entregar o dízimo. A gente falou sobre isso há 1 ou 2 sermões atrás. De 10, 4 dizimam.
Alguns dizem que o crente ele passa pela conversão e só depois o bolso se converte, né? Mas aqui nós temos crentes que não estão ligando se os livros valem muito dinheiro ou não. Crentes que não pensaram como Judas. Se lembra de Judas? Quando aquela mulher veio e quebrou um vaso de alabastro e com o perfume que tinha naquele vaso lavou os pés do Senhor, e Judas pensando assim, se a gente tivesse vendido o perfume, a gente podia ter comprado marmita para os pobres, a gente podia ter alimentado os pobres. O pensamento de Judas é um tanto quanto justo, não é verdade? Mas o que Jesus diz a ele? Essa mulher fez o certo. Ela cuidou de mim enquanto eu estou com vocês. Os pobres vocês sempre terão. O evangelho é um evangelho de renúncia. O evangelho é um evangelho que nos leva a morrer para nós mesmos. Que nada mais nos prende a essa vida. O próprio Paulo era alguém desprendido da vida. Ele dizia, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso, querido, desconfie. E se possível for, fuja desse tipo de evangelho. Um evangelho que não te transforma, o evangelho que não te confronta, o evangelho que não olha para você e diz, você é um pecador, você precisa se arrepender, você precisa de transformação de vida, você precisa se converter, porque senão você vai pro inferno. Fuja do evangelho que não quer te transformar, fuja do evangelho que quer te deixar como você está. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E esse evangelho é uma mensagem que transforma, e transforma radicalmente. Radicalmente. Faça uma pesquisa. Não vai longe, não. Senta depois com um ou dois irmãos que estão aqui com você e pergunta quem eles eram antes. Ouve quem essas pessoas eram antes e quem eles são hoje. Porque o evangelho é uma mensagem que transforma. Terceiro e último ponto. Fica comigo aí, viu? Não dorme, não. O evangelho é uma mensagem que condena. Verso 24. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo que esse indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo na nossa profissão de perder a reputação, mas também do templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destruída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e começaram a gritar, grande, grande é a Ártemis dos Efésios. A cidade de Efésios está passando por um avivamento. Pessoas estão se convertendo. Pessoas ocultistas estão queimando seus livros, as pessoas estão abandonando seu estilo de vida e estão seguindo o caminho. Mas, como sempre, isso gera grande tumulto. A pregação do evangelho e a conversão das pessoas a Jesus diminui cada vez mais o número de fiéis da deusa Ártemis, que era a padroeira da cidade de Éfeso. E isso impacta diretamente nos lucros dos artesãos que tinham como principal fonte de renda as miniaturas do templo dessa deusa. E aí surge um homem, Demétrio. Demétrio era um artesão e a maior fonte de lucro que ele tinha era dessas estatuazinhas, era dessas miniaturas. E movido pela ganância, Demétrio disfarça a sua ganância de devoção e preocupação com o futuro dos seus colegas. E então ele reúne os ourives da cidade e coloca todo o povo contra a pregação do evangelho. O povo cria uma grande confusão.
está formado aqui um grande tumulto. Alguns abraçam a causa de Demétrio, mas veja, há outros, a maior parte, nem sabe por que estão ali, só estão no meio da confusão. Vê o quanto esse mundo é diabólico, é terrível, meus irmãos. Tem gente que não precisa de motivo para se meter em bagunça. Ele está ali pela furdunça, pela bagunça. Eu me lembro de torcida organizada. Torcida organizada é motivo só para brigar. É para ter uma desculpa para um bater no outro. E assim a vida vai acontecendo. Em Éfeso não era diferente. O povo não queria saber o que é aquela bagunça ali. Não sei não. Vamos lá nos meter também? Vamos. E todo mundo estava no meio da bagunça. E o grito que embalava era grande, é a Ártemis dos Efésios. Essa multidão arrasta Gaio e Aristarco para o teatro. E Paulo até queria ir para falar, para argumentar com eles, mas os irmãos impediram Paulo. O escrivão daquela cidade se dirige ao povo. A maior autoridade de Éfeso era esse escrivão. Éfeso, assim como Atenas, os irmãos se lembram, o império já não mandava tanto ali, dava uma liberdade um pouco maior para Atenas. Em Éfeso também era assim. Éfeso tinha uma liberdade um tanto quanto boa, política, o império romano não ficava se metendo muito nas coisas. Então quem tomava conta da cidade era o escrivão era como se fosse o prefeito. Mas Roma não ia perder uma chance de tomar as rédeas da cidade, não é? Às vezes a gente olha para esse escrivão e pensa assim, que homem bom, querendo acabar com o conflito. Ele estava pensando na pele dele, irmãos. Porque se o império fica sabendo que tem uma confusão, uma ordem, uma desordem pública, o império romano vai lá. E é ele quem roda. Então ele se mete naquilo ali, dizendo que não há motivo para todo aquele rebuliço, e nem tampouco para condenar os crentes, visto que não havia cometido crime algum, e que tudo aquilo, veja, estava acontecendo, só traria prejuízo para a cidade, a ponto de serem acusados de perturbar a ordem pública. O escrivão, depois de argumentar com eles, consegue acalmar os ânimos, o tumulto cessa, e a confusão termina. Enquanto no segundo ponto desse sermão, o evangelho se mostrou belo e transformador, levando pessoas, vários praticantes de ocultismo, a confessar os seus pecados, abandonar as suas obras e até mesmo a assumir o prejuízo financeiro das suas decisões. Nesse terceiro ponto, o evangelho mostra o outro lado da moeda. Ao mesmo tempo que a mensagem do evangelho é bela e maravilhosa para aqueles que creem, ela pode se mostrar absurdamente terrível a homens como Demétrio, que permanecem com o seu coração duro diante dele. Demétrio não estava nem aí para Ártemis, para o templo, para que tipo de fé as pessoas professavam. O único interesse que Demétrio tinha era no dinheiro. Porque se continuassem seguindo a Jesus, que imagens iriam fazer, não é mesmo? Como eles iam ganhar o dinheiro? Demétrio não estava preocupado com a situação religiosa. Demétrio não estava preocupado com a situação moral da cidade. Demétrio não estava preocupado, muito menos, com a situação espiritual. Nem dele e muito menos dos seus compatriotas. A única preocupação que Demétrio tinha era o dinheiro. Nós estamos rodeados de pessoas assim. Quem sabe até alguns de nós sejamos assim. Disfarçamos a nossa incredulidade com falsas preocupações. Não, porque a gente precisa fazer assim, precisa fazer assado. Não, porque a gente não pode comprar isso agora, porque senão vai consumir o dinheiro. Não, porque a gente precisa pensar melhor nesse investimento. Quem sabe alguns têm corrido da cruz por conta de finanças. Se eu for a Cristo, perderei dinheiro, porque eu tenho ganhos ilegais e eu vou ter que abandoná-los. Se eu for a Cristo, perderei tempo. O tempo que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, eu vou ter que mexer com esse negócio de igreja, de templo, de culto, de evangelizar. Se eu for a Cristo,
perderei meus prazeres. Os adúlteros não poderão adulterar mais. Aqueles que roubam, aqueles que enganam, não poderão mais fazer. Se eu for a Cristo, perderei minhas alegrias, minhas regalias. Se eu for a Cristo, perderei minha vida. A esses corações, a Escritura tem uma advertência muito pesada. E ela diz: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? O Evangelho, meus amigos, meus irmãos, é uma boa notícia de que Jesus morreu para salvar pecadores. Mas o Evangelho também é a má notícia de que aqueles que estão fora de Cristo receberão o castigo pelos seus pecados. E por meio da pregação de Paulo, o Evangelho tem mostrado esses dois lados da moeda, em cada cidade onde ele passa. Arrependimento, perdão e salvação para aqueles que creem, mas por outro lado, dureza, tumulto e condenação para aqueles que não creem. Não se engane. Não se engane. Eu já disse isso algumas vezes aqui. O Evangelho pregado, todas as vezes que a Bíblia é aberta e que o Evangelho é explicado, que Jesus é anunciado, a mensagem cobra uma resposta. E não pense que sair daqui calado, que ficar em cima do muro, é garantir uma nova chance para responder depois. Uns ouvem o Evangelho, se arrependem, creem em Cristo e mudam de vida. Essas pessoas herdam a vida eterna. É o que Jesus disse em João 3. Aqueles que nele creem têm a vida eterna. Mas existem outros. Existem outras pessoas. Algumas dessas outras pessoas rejeitam o Evangelho. Dizem: eu não quero. Não, esse negócio de Evangelho, isso é bobagem. Alguns se rebelam. Apedrejam pregadores, prendem pregadores, matam pregadores. Outros perseguem. Mas existe um grupo, e talvez esse seja o maior grupo, é o grupo que ignora. É o grupo que vem, ou vai a algum lugar, ouve a mensagem do Evangelho e sai por aquela porta como se nada tivessem ouvido. Eu queria te alertar, meu amigo, nessa noite. Na vida, nesse lado da eternidade, não existe um pique seguro. Já brincou de pique-pegue? Você subia no pique e ali você estava seguro. Nessa vida não existe um pique seguro. Não existe um lugar neutro. Seja para perseguir, seja o mais ferrenho de todos aqueles que perseguem o Evangelho. Ou seja, aquele mais pacífico, que ignora Jesus e o chamado do Evangelho por toda a vida. A herança é uma só. No inferno estarão tanto o pacífico que ignorou, quanto o perseguidor que matou. E quem sabe, meu amigo, esse seja o seu caso. Você tem ouvido o Evangelho, mas de alguma forma, alguma coisa te prende. Algo ainda te impede de crer, de abandonar a sua vida e de dizer: Jesus, eu quero o Senhor e o resto não me importa. O meu desejo é que você não se demore. O meu desejo é que você se arrependa e venha a Cristo hoje, sem demora. Se agarre a Ele com fé e assim você herdará a vida eterna. E a nós, meus irmãos, que possamos viver e pregar um Evangelho que contém uma mensagem completa. Uma mensagem desafiadora, é verdade, mas uma mensagem que transforma de verdade, a fim de que o Espírito Santo converta corações, transforme as pessoas com a mensagem de Jesus. E o nosso glorioso Deus receba toda a honra e toda a glória. A Ele seja o nosso louvor, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas que entendeu hoje que precisa de Jesus,
Me procure ao final, procure algum dos meus irmãos e diga: olha, eu quero saber mais sobre esse negócio de Jesus. Eu preciso entender mais. Me procure ao final, procure algum dos meus irmãos. Nós teremos prazer de caminhar com você. Vamos orar mais uma vez?